Fala galerinha, professor Leandro mais uma vez com vocês. O tema de hoje vai ser sobre o reino plant, uma breve introdução ao reino plant, só para a gente conhecer algumas características presentes nesse grupo. O indivíduo pertencente ao reino plant, ele tem que possuir algumas características específicas. Então, só para a gente conhecer, estamos falando aí das plantas. Só mostrar para vocês aqui algumas figurinhas de planta para a galera tá observando. As plantas já estão espalhadas aí pelo planeta em todos os tipos de ambiente, tem várias adaptações. Tem plantas aí, diferentes climas você vai estar encontrando, desde clima frio a clima desértico, em pequenas altitudes, em grandes altitudes, pequeno porte, grande porte. Nós temos plantas em diferentes regiões e locais do planeta, uma adaptação e diversidade enorme. Então, quando a gente fala do reino plant, nós estamos falando sobre o reino vegetal, tá bom? E para pertencer a esse reino, o que o indivíduo precisa possuir? Quais são as características? Então vamos lá. A primeira delas, que o indivíduo tem que ser eucarionte. Um ser eucarionte é aquele que possui um núcleo definido, com uma membrana nuclear ao redor desse núcleo e grande quantidade de organelas presentes no citoplasma. A gente pode observar aqui na figura, eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui célula eucarionte para vocês, para quem ainda não visualizou, só para ter uma base de como é uma célula eucarionte. Então nós temos aqui a célula eucarionte, onde esse citoplasma ele tem uma grande quantidade de organelas, igual a gente pode observar aqui o núcleo definido. Dentro desse núcleo vai ter o material genético do indivíduo presente lá dentro, a membrana nuclear ao redor. A célula procarionte, ela não tem essa complexidade de estrutura. Se eu colocar aqui para vocês procarionte, vocês vão observar que ela tem uma quantidade menor e não tem um núcleo definido, ela é bem diferenciada da eucarionte. Então, indivíduos do reino plant, eles têm que ser obrigatoriamente eucariontes. Voltando lá para as nossas características, todos têm que ser autótrofos, ou seja, capazes de produzir o seu próprio alimento por um processo conhecido como fotossíntese. Então, a fotossíntese aí vai ter reações químicas onde material orgânico vai estar sendo produzido através do processo fotossintético, na presença da luz solar, água, gás carbônico, ocorrendo numa organela conhecida como cloroplasto. Para quem não conhece o cloroplasto, vamos dar uma olhadinha aqui. O cloroplasto é essa organela, tem os pigmentos de clorofila dentro dele, ele se arranja dessa forma que a gente pode observar na figura. Nós temos a região do estroma, a região onde está os tilacoides e tem os fotossistemas. Aí é bom o aluno dar uma estudada no processo fotossintético para entender melhor isso aí. Então aqui no cloroplasto vai ocorrer a fotossíntese, onde vão ser produzidos compostos orgânicos que a planta utiliza para o seu metabolismo. E por isso ela é um ser autótrofo, que produz seu próprio alimento, diferentemente de nós, precisamos nos alimentar de outros organismos para poder sobrevivermos. Voltando lá para as características do reino plant, você tem também indivíduos que são multicelular, várias células formando o organismo da planta. A célula do reino plant, ela possui parede celular. Essa parede celular é formada por celulose, pelo carboidrato celulose. O ciclo de vida delas é o ciclo haplodiplobionte, que seria o ciclo onde tem uma alternância de gerações. A planta ela tem um determinado momento que ela é haploide, outro determinado momento que ela está na fase diploide. Então, isso é conhecido como alternância de gerações, falando assim de uma forma mais simplificada. Os indivíduos também possuem algo chamado de matrotrofia, que é quando a planta mãe ela vai estar nutrindo a planta filha até essa planta filha se desenvolver e ser capaz de fazer fotossíntese e virar por conta própria. Então a planta mãe ela vai nutrir essa plantinha até ela ser ali independente e realizar sua própria fotossíntese. Nós temos também outra característica para o reino plant, que são elas serem embriófitas.
Então aqui elas, quando fecundadas, elas vão estar produzindo aí um embrião, outra característica do grupo. E acredita-se que as plantas elas tenham evoluído de ancestrais de algas. Então teve assim, nesse processo de evolução, teve as algas que seriam um ancestral das plantas, e aí na escala evolutiva nós temos os grupos vegetais. Esses grupos vegetais são 4 dentro desses grupos vegetais, que são eles: as briófitas, temos as pteridófitas, as gimnospermas e por último as angiospermas. Isso é uma classificação em grupos vegetais utilizado atualmente. Nós possuímos também, dentro da classificação, o grupo de fanerógamas e também as criptógamas. Tem essa classificação também. Vamos colocar aqui, acrescentar nas nossas características a criptógama e também a fanerógama, para a gente ver certinho, porque nem sempre são falados esses grupos nas explicações. Então só vamos diferenciar um do outro aqui para vocês entenderem. Dentro do grupo das criptógamas, nós estamos falando aí de plantas que elas não têm a estrutura reprodutiva delas visível, uma estrutura reprodutiva que ela está escondida. Então você não vai ver flores, você não vai ver sementes presentes nesse grupo. Dentro das criptógamas nós estaremos falando das briófitas, das pteridófitas, enquanto que as fanerógamas são plantas que elas têm a estrutura reprodutiva visível, tá? Então tem a presença de semente, diferentemente das criptógamas que não tem semente. Então essa estrutura reprodutiva delas, aí falando especificamente de semente, está presente. Aí entra o grupo da gimnosperma e o grupo da angiosperma. E só para a gente conhecer aqui o que é cada um desses grupos, eu vou colocar para vocês um por um. E eu vou mostrando a figura para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro, quem são ali, eu não vou explicar agora os grupos, eu só vou citar exemplos e mostrar algumas figuras para vocês. Primeiro vamos ver as briófitas, que eu vou criar outras aulas para explicar os grupos separadamente de vegetais. Então quando a gente estiver falando de briófitas, a gente está falando ali, deixa eu só colocar aqui em briófita de novo, nós estaremos falando de quem? A gente vai estar falando de musgo, a gente vai estar falando de hepática, a gente vai estar falando de antóceros. Esses são os exemplos de indivíduos que estão no grupo das briófitas, são aí espécies de pequeno porte, ficam em ambiente úmido, não tem vaso condutor, são algumas características presentes nesse grupo. Então aqui os musgos, aqui nós temos os exemplos de hepáticas. Então esses dois aqui, musgo e hepática, está dentro ali do grupo das briófitas, pequeno porte. E aí num outro momento, numa outra aula, eu vou estar falando, explicando aí cada grupo vegetal, briófita, pteridófita. Agora é só mesmo características gerais, tá? Nós temos as pteridófitas, que é um outro grupo dentro dos vegetais. E aí quando a gente cita pteridófita, a gente vai estar falando de samambaia, samambaia-sul, vamos estar falando de avenca, vamos estar falando de xaxim e assim por diante. Então aqui vocês podem observar dentro do grupo das pteridófitas alguns exemplos para estar sendo visualizado. Também numa outra aula estarei gravando sobre as pteridófitas, explicando específico, tá? Então esse grupo aí eles já também ocupam ambientes que são úmidos também, não tem flor nem semente, mas já tem vaso condutor, diferente da briófita, que ainda não possui um vaso condutor. Vamos para o outro grupo, que são as gimnospermas. Vamos colocar aqui as gimnospermas. Então aqui nós estamos falando de plantas de
um porte maior, que a gente está falando de pinheiro, está falando de sequoia, de cedro, de araucária, de pinos. Então é mais conhecida por algumas pessoas. Tem a pinheiro do Paraná, está dentro desse grupo também, as cicas. Então aqui exemplos das gimnospermas. Você pode ver que o porte é maior, esse grupo já tem grão de pólen, já apresenta semente, já outras características que a gente não encontrava antes. A polinização está presente aí nesse grupo e não tinha isso nos grupos anteriores. Dentro das gimnospermas tem plantas aí que podem passar de 100 metros de altura dentro do grupo. Então aqui ó, tem uma figurinha mostrando aqui, nós temos plantas que podem passar de 100 metros de altura, são plantas aí com porte bem grande. Bom, e por último as angiospermas, que é o último grupo dentro dos vegetais. A angiosperma já tem praticamente todas as estruturas que a gente conhece nas plantas. Elas já tem a presença da flor, tem a semente e aparece o fruto, que era coisa que não estava presente nas outras plantas anteriores, tá? Só mostrando aqui para quem não conhece, as sequoias, elas estão dentro das gimnospermas e podem atingir mais de 100 metros de altura. Aqui na figura, o tanto de pessoas aqui para poder abraçar uma sequoia. Algumas dessas plantas têm mais de 4.000 anos de altura. Até para tirar foto delas é difícil, são encontradas lá nos Estados Unidos. Uma planta dessa que tem, a época que descobriu-se a América, elas já existiam há muito tempo. Eu já vi em alguns textos que falam que na época das pirâmides do Egito algumas sequoias já tinham germinado. Alguns textos que eu acabei lendo. Então, para vocês verem o tamanho que uma pessoa do lado da sequoia. Está no grupo das gimnospermas. E para a gente vou fechar lá as angiospermas. Voltando agora em angiospermas, esse grupo aqui tem todas as estruturas vegetais, desde vaso condutor até chegar lá na semente, na flor, no fruto e assim por diante. Bom, esses são os grupos dentro do reino vegetal, as principais características aí eu acabei citando para vocês, e numa próxima aula a gente vai explicar separadamente as características de cada um desses grupos, que é uma briófita, que é uma pteridófita, uma gimnosperma e uma angiosperma. Eu agradeço a todos vocês, obrigado aí pela atenção e até uma próxima.